Para finalizar nosso curso, nós vamos falar sobre algumas tecnologias, né, algumas ferramentas, na verdade, que a gente utiliza, que a gente pode utilizar. E, na verdade, eu vou deixar alguns links com vocês. A gente pode fazer algumas pesquisas relacionadas à documentação de HTML, se vocês tiverem dúvida. Tá? Então, o primeiro link que eu vou deixar, antes de falar das ferramentas, é o próprio site da Mozilla, né, na parte de developer, tá? E a gente pode vir aqui, por exemplo, em guias, e aí tem toda a documentação de HTML, CSS, JavaScript, né? Tem algumas informações aqui que podem ser bastante utilizadas, né? São bastante utilizadas no nosso dia a dia, tá? Então, se você tiver alguma dúvida sobre HTML, por exemplo, você clica aqui e aí você vai ter toda a estrutura, né, relacionado ao HTML. Então você tem os módulos aqui, introdução, HTML, né, tabelas e assim vai. A mesma coisa a gente pode encontrar também no W3 School, né, que é outra opção também. A gente tem aqui os tutoriais que a gente tem sobre HTML, cores, né, cada um dos itens. E aqui a gente tem as referências também com HTML, né, tags que a gente já viu, algumas coisas que a gente já usou como referência. Inclusive eu vou passar uns links específicos de cada um daqui a pouco, né, e algumas ferramentas também. Então, para as ferramentas, quando a gente falou em cores, né, e a gente vai falar de, vamos dizer assim, sites, né, ferramentas que a gente pode utilizar, existem várias opções. A gente pode vir aqui na referência de cor, por exemplo, do Develop Mozilla, né, que eu vou passar o link, vou colocar o link especificamente dessa parte de cores. A gente tem a relação aqui embaixo, exatamente da tabela de cores que eu já tinha citado quando eu falei sobre exatamente a questão de a gente inserir, né, as cores que a gente poderia colocar em hexadecimal, em RGBA, em RGB, e a gente poderia, né, ter as palavras-chave. Então aqui tem uma relação de palavras-chave, certo? A mesma coisa a gente pode conseguir também no site da W3 School. Então vou passar também esse link, que a gente tem aqui os nomes, tá vendo? Black, Bisque. Então a gente tem a relação. Interessante desse que você tem meio que um preview, né, das cores. Deixa eu diminuir aqui para a gente ver. Aí a gente vai propriamente para as ferramentas, né, que no dia a dia a gente pode utilizar. Então a gente tem o W3 School, na verdade existem várias ferramentas similares a essa. Mas se você quer, por exemplo, pegar uma cor, a gente pode utilizar uma ferramenta assim, exatamente para poder identificar. Por exemplo, eu quero um verde, esse tom de verde. E aí ele lhe dá o verde, lhe dá o contraste, né, mostrando aqui em cima de uma cor, lhe dá o tom em RGB, em HSL. E do lado você tem os tons em hexa, né? Aqui tem o hexa principal e aqui tem em porcentagens de luminosidade, tons mais escuros e mais claros, tá? Em relação ao que você está trabalhando. Então aqui está 30%, ele vai pegar os tons mais claros, você pode escolher aqui tons mais claros ou tons mais escuros. E aqui embaixo você ainda tem outras variações das cores. A mesma coisa a gente pode obter em outro site também, agora o site da Adobe, ele vai abrir aqui, que é um site bastante interessante porque ele trabalha com algumas opções de disco de cores, tá? Então a gente pode ter aqui a gente tá aqui o código hexa, a gente tem o RGB dele, né, 56, 245, 210, 96. E a gente pode ver aqui, se a gente quisesse, por exemplo, as cores complementares de uma determinada cor. Então, o do verde, né, complementa com o vermelho do lado oposto. Então, a gente aqui consegue obter, se a gente quiser fazer uma paleta de cores, a gente consegue obter os complementos, né, as cores complementares. Tá? Então, a gente vai aqui em outra opção, aqui já tem daqui é da W3 School, né? Então a gente tem aqui algumas opções. Aqui já é de gradiente. Se a gente quiser montar um gradiente de cor, né? Não é uma cor sólida, mas um gradiente. A gente pode escolher aqui a cor inicial, né? A cor final do azul
E aqui ele lhe diz a posição, como é que está o gradiente. Aqui o gradiente está de cima para baixo, pode ser da esquerda para a direita, pode ser desse ponto para o ponto inferior direito, né, para o ponto superior esquerdo, e assim sucessivamente. Então você vai escolher aqui as opções e o código ele aparece aqui na parte de baixo. Então você tem um background, ele linear gradiente, ele vai indicar aqui a posição, e se você copiar esse código e utilizar no CSS, você tem exatamente os gradientes. Tá? Isso aqui são ferramentas que a gente pode usar. E aqui uma outra opção também de gradiente. Então é possível, né, a gente ajustar aqui a posição do gradiente, acrescentar um outro. Ó, você pode perceber aqui que eu posso colocar, por exemplo, um amarelo, e aqui colocar um outro e colocar um roxo, né? E aí você tem uma leitura do gradiente e ele vai lhe dar exatamente isso. Esse daqui seria o código. Claro que ele dá um código aqui RGB, caso não tenha suporte ao gradiente, né? E aqui especificamente o de baixo é o gradiente. Tá? Aqui a gente tem outras opções que a gente poderia ter, ó. Ele demonstra aqui algumas opções que você pode colocar e visualizar. As ferramentas, então, de HTML, na verdade, são variadas, né? Tem muitas opções. A gente está dando aqui, eu estou dando uma ferramenta que você vai, inclusive, utilizar. É interessante você utilizar. Se você não tiver um editor visual que tem uma ferramenta que demonstre as cores, como essa daqui, por exemplo, você pode vir aqui, clicar, marcar. Então, alguns editores não têm essa opção, outros têm sim, né, os mais comuns, mas por via das dúvidas eu estou indicando essas ferramentas aqui, porque se for necessário, vocês já sabem que é fácil encontrar. Se você procurar na internet também você encontra as outras opções. É isso, eu espero que vocês tenham gostado do curso. O curso a gente encerra com essas ferramentas. Lembrando que esse não é um curso de profundidade nos assuntos, né? Por exemplo, a gente não deu com profundidade folhas de estilo, a gente não deu com profundidade todos os elementos do HTML. Isso daqui é uma introdução referente a HTML, né? Para ter um aprendizado, isso aqui permite ter um aprendizado, né? Um entendimento geral, e dessa forma vocês conseguem utilizar inclusive os materiais, né, as ferramentas visuais que existem no mercado, tá bom? Forte abraço para vocês e a gente se encontra no próximo curso.